Ok. Então, estamos de volta para as nossas apresentações da tarde. Obrigada a todos os presentes e aos que estão assistindo online. E obrigada mais uma vez à equipe técnica pelo apoio aí. A gente vai começar, então, com a fala da Raquel. A Raquel é pesquisadora de pós-doutorado da Unifesp. Ela está concentrando a pesquisa dela na relação entre a percepção de cores e a linguagem. Ela vai falar um pouquinho sobre isso para a gente hoje. Obrigada, Raquel. Passo a palavra para você. Obrigada. Bom, então o que eu vou fazer nessa apresentação é especular um pouco sobre algumas coisas que é o que os filósofos fazem, né? Então, eu andei lendo alguns estudos sobre a relação entre palavras de cores e percepção de cores. Então, existe muita variação em diferentes línguas, nas palavras de cores que cada língua tem. E, enfim, psicólogos, cientistas cognitivos andaram fazendo alguns experimentos para ver se essa diferença linguística causa alguma diferença na percepção de cores. Então, eu comecei a pensar sobre esses temas e aí eu estou tentando conectar esses problemas com um tópico mais geral na filosofia, que é sobre a relação entre percepção e cognição. E então, assim, só para situar um pouco desse problema, assim, não no caso específico das cores, mas tomar o caso das cores como um caso particular, assim, desse tópico da relação entre percepção e cognição. Um tópico que tem interessado filósofos, principalmente, e cientistas cognitivos também, mas já há alguns anos, é o de se a percepção é cognitivamente penetrada. Então, o que isso quer dizer? Bom, se entende por isso que ocorreria a penetração cognitiva da percepção se o caráter fenomênico da experiência perceptiva puder ser alterado por estados cognitivos, como crenças, expectativas, etc. Então, a ideia é que uma outra maneira de colocar esse problema é perguntando se a percepção é modular, ou se ela é encapsulada, ou se ela é impenetrável, querendo, por isso, dizer se a percepção tem acesso ou não a informações de outros módulos ou da cognição. Então, enfim, estou supondo aqui uma teoria da modularidade da mente, que acha que existem módulos que processam domínios específicos de informação e que supõem que esses módulos são encapsulados no sentido de não terem acesso a informações de outros módulos, ou talvez de um processamento cognitivo central. Então, a pergunta é se a percepção é modular ou não, se a experiência fenomênica perceptiva pode ser afetada por estados cognitivos de um sujeito. Então, assim, por que isso importa, né? Pelo menos para os filósofos. Os filósofos talvez se interessam por isso, porque parece que a experiência é uma fonte comum de crenças, né? Então, a gente adquire muitas crenças pela experiência perceptiva. Eu posso acreditar que maçãs são vermelhas, porque eu vejo maçãs, vejo que elas são vermelhas. Mas se a minha percepção de maçãs, se o meu conhecimento de que maçãs são vermelhas, por exemplo, altera a percepção que eu tenho de maçãs, então faz com que maçãs pareçam mais vermelhas para mim, porque eu sei que maçãs são vermelhas, então parece que existe uma circularidade aí na justificação, né? Então, crenças que eu tenho afetam como as coisas aparecem para mim, então parece que o modo como as coisas aparecem para mim já não podem servir como justificação para as minhas crenças, porque afinal a crença está afetando aquilo que aparece para mim. Tá. Bom, então um filósofo que fala bastante disso, se eu não me engano, essa expressão, penetração cognitiva, foi cunhada pelo Peletian, que é um cientista cognitivo, mas o Fodor fala bastante disso. Então, ele sugere que
que a gente deve considerar que a percepção... Então, eu vou sempre falar de percepção visual, que quando estou falando, mas ele também fala disso sobre percepção de sentenças, enfim. Suponho que isso pode se aplicar a outros domínios, né? Então, a ideia é que... haveria, penetração cognitiva se a experiência perceptiva for alterada por alguma coisa, por algo que vem de fora do sistema visual. Então aí tem que ser uma diferença na fenomenologia da experiência e não só no julgamento que eu tenho sobre a percepção ou sobre para onde eu direciono a minha atenção quando eu olho para algo, mas tem que ser a experiência que de fato muda. E, enfim, não só a experiência que tem que ser alterada, mas ela tem que ser alterada de um jeito específico, que é por informação que vem de fora do sistema visual. Então, é compatível com o encapsulamento da percepção que existam processos top-down, que a percepção seja inferencial, etc. Então, para gerar essa experiência que eu tenho, é compatível que venha informação que eu tenho estocada ali no meu sistema visual sobre como as coisas são, mas, enfim, é relevante que então, assim, pode ter mais coisa gerando a minha experiência do que simplesmente o input do ambiente, pode ter coisas que estão estocadas em algum lugar da minha mente, mas essa informação tem que estar estocada dentro do sistema visual para que o sistema visual ainda conte como encapsulado. Se vier de fora, então a experiência já não seria encapsulada, seria penetrável cognitivamente, enfim. Tá. O Fodor costuma argumentar a favor da separação entre percepção e cognição, mencionando os casos de ilusão visual, né? Então, aqui tem o exemplo famoso da ilusão de Miller-Lyer, em que a barra do meio ali parece maior do que a barra do objeto de baixo, mas se a gente for lá pegar uma régua e medir, a gente vai ver que elas têm o mesmo tamanho. Mas, enfim, adquirir a crença de que elas têm o mesmo tamanho não faz com que a minha percepção visual das barras se altere. Então, elas continuam aparecendo como de tamanhos diferentes, ainda que eu adquira a crença e saiba que elas são do mesmo tamanho. Então, ele acha que isso ilustra essa ideia de que a percepção é separada da cognição, porque se não fosse, saber que elas têm o mesmo tamanho faria com que eu visse elas como tendo o mesmo tamanho, o que de fato não ocorre, né? Talvez alguém aqui poderia falar que, bom, tem sociedades que são menos, pessoas de sociedades talvez não industrializadas, que são menos suscetíveis a esse tipo de ilusão, que parece que é o caso. Mas, enfim, eu acho que isso não seria um problema para o Fodor, desde que ele dissesse que, enfim, tudo bem, as pessoas são suscetíveis a essa ilusão, então, dependendo de que experiência elas tiveram com o mundo, com edifícios, eu não sei exatamente, enfim, qual que é a diferença, mas ele ainda poderia dizer que ainda é algo dentro do sistema visual que faz com que você seja mais suscetível a esse tipo de ilusão e não alguma coisa que você sabe sobre o mundo. Enfim, mas a partir desse caso de... enfim, talvez esse caso seja... O caso das ilusões seja só um caso particular e, enfim, a gente ainda poderia explorar talvez outras situações em que a gente sabe, acredita, espera, etc., altera a experiência perceptiva. Então, a gente poderia perguntar se o treino altera a percepção, ou se especialistas veem o mundo de maneira diferente. Então, alguém que seja treinado a fazer alguma coisa, talvez perceba aquela coisa de uma maneira diferente. Então, médicos conseguem olhar um raio-x, eu não tenho nenhum treino nisso. Então, talvez o que eles veem quando eles olham para o raio-x tenha qualidades fenomênicas diferentes do que o que acontece quando eu olho para um raio-x, o mesmo, sei lá, com qualquer tipo de especialista, né?
A Susana Siegel também dá o exemplo de estados emotivos que podem talvez alterar o que você percebe. Então, se um palestrante está dando uma palestra, eu, por exemplo, aqui, mas eu estou muito insegura, então eu olho para vocês, eu posso interpretar, posso ver, talvez, que vocês estão me reprovando, né? Mas se eu for... Então, isso no caso de eu não ser confiante, o que é realidade. Mas supondo que eu sou confiante, eu posso olhar para vocês e achar que vocês estão aí na maior aprovação, enfim, enfim. Então a gente poderia perguntar se isso ocorresse, será que essa seria uma alteração na percepção, de fato, né? Talvez. Bom, enfim, aqui é só para colocar umas imagenzinhas ali. Então, um é Omo, o outro é Faia, eu não sei qual é qual. Já não lembro mais. Mas, enfim, talvez um especialista que entenda de árvores possa ver. Assim, claro que eu vejo que uma não é a mesma do que a outra, mas talvez eu não represente as diferenças tão bem quanto um especialista representa, enfim. E acho que a Susana Siegel também dá um exemplo de, será que um especialista em mariposas, então se eu vou lá com um amigo meu que é especialista em mariposa, a gente está procurando mariposa, o especialista em mariposa vai olhar para tronco lá e vai ver a mariposa, enquanto eu ainda estou... Cadê a mariposa? Porque eu não faço a menor ideia. Então, mas ali tem uma mariposa. Então, a gente poderia se perguntar se esses seriam casos, exemplos de casos em que a percepção não é encapsulada ou que existe penetração cognitiva. A Susana Siegel, então, propõe essa caracterização, né? Ela fala que se a experiência visual é cognitivamente penetrada, então é nomologicamente possível que dois indivíduos, ou o mesmo indivíduo em diferentes situações contrafactuais ou em momentos diferentes, tenham experiências visuais com conteúdos diferentes enquanto veem e direcionam a atenção aos mesmos estímulos, nas mesmas condições externas, como um resultado de diferenças em outros estados cognitivos, incluindo afetivos. Então, basicamente é a mesma ideia, assim, para que haja então penetração cognitiva, tem que ser possível que, se a gente manter algumas variáveis fixas, como o estímulo do ambiente, o direcionamento da atenção do sujeito, se existir penetração cognitiva, então é possível que esses dois indivíduos, ou mesmo indivíduo em momentos diferentes, tenha experiências visuais com conteúdos diferentes. Bom, então, quais seriam duas estratégias para preservar o encapsulamento nesses casos supostos casos de penetração cognitiva? Então, uma alternativa seria negar que, de fato, haja alteração na percepção, na experiência perceptiva, e atribuir essa diferença a julgamentos ou ao direcionamento da atenção. Então, a gente poderia dizer que, que o especialista lá em mariposa, sim, ele percebe a mariposa mais rápido do que eu, mas isso acontece porque ele já tem um conhecimento prévio e ele sabe para onde direcionar a atenção. Mas uma vez que ele direciona a atenção para ali, e uma vez que eu direciono a minha atenção para a mesma região, então a gente teria as mesmas experiências perceptivas. Então, alguém poderia dizer isso, né, para tentar preservar o encapsulamento da percepção nesse caso. Bom, então, e outra estratégia seria dizer que, tudo bem, existe uma diferença na experiência perceptiva, mas essa diferença é causada por processos perceptivos e não processos cognitivos, como crenças, desejos e expectativas, etc. Então, talvez o especialista, de fato, tenha uma experiência perceptiva diferente da minha, mas isso seria um resultado do contato, talvez, mais intenso que ele teve com mariposas, mas esse ainda seria sei lá, então, o histórico visual
que ele tem com mariposa poderia fazer com que a mariposa se destaque visualmente, enfim, talvez, não sei. Mas, enfim, alguém que queira defender o encapsulamento ainda poderia, talvez, tentar dizer que essa diferença na experiência visual ainda resulta de informações prévias que estão estocadas no módulo visual e não algo de informação que seja usada por um processamento central, enfim, não modular. Bom, aqui não sei se eu tenho tempo, mas aqui é um caso também é um caso que eu achei interessante, assim, que o Errol Morris, que é um documentarista, enfim, achou leu, se eu não me engano, um texto da Susan Sontag comentando sobre essas duas fotos. Então, foram fotos que foram tiradas em 1855, se eu não me engano, na Guerra da Crimeia. E a Sontag falava que, então, em uma tem as bolas de canhão. Então, essas coisas redondinhas ali são bolas de canhão na imagem de baixo. Então, embaixo, as bolas estão espalhadas pela estrada. E na foto de cima, elas estão num canto. Então, a Susan Sontag, esse é o nome dela? Acho que sim. Falava que achava que era óbvio que as bolas de canhão foram plantadas pelo fotógrafo na foto de baixo para criar um visual mais dramático da guerra, enfim, né? Então, ela achava que era óbvio que a segunda foto foi tirada depois, a foto de baixo foi tirada depois da primeira foto. E o Errol Morris ficou indignado, porque ele não achava que era nada óbvio, poderia ser que ele foi lá, viu as balas de canhão, tirou uma foto, mas depois tirou as balas para que fosse possível circular pela estrada, né? Então, ele ficou num processo obsessivo aí de tentar identificar qual foto foi tirada primeiro. Ele viajou lá para a Crimeia, foi no museu, pegou bolas de canhão, tentou simular a situação e não conseguiu descobrir, né? Ele queria descobrir através das sombras e tal, mas aí ele deu para um conhecido dele lá que começou a comparar as fotos com o Photoshop e aí conseguiu ver alguma diferença ali que umas pedrinhas na foto de cima, tinha algumas pedrinhas ali que estão em cima e na foto de baixo as pedrinhas estão para baixo. Então, isso sugeriria... agora eu não sei qual é a pedrinha, tá? Acreditem em mim. Mas, enfim, o ponto é que ele, olhando com muita atenção para as fotos, ele conseguiu ver alguma coisa que talvez eu aqui não veria olhando rápido para a foto, né? Ele, então, com uma dedicação ali, conseguiu talvez tirar alguma conclusão que, de fato, parece que a foto foi forjada de baixo, né? Mas, enfim, era só para ilustrar que esse caso também talvez seja um caso de quantos interesses podem direcionar a sua atenção para descobrir uma coisa ali visualmente, mas que também talvez não contaria com penetração cognitiva, porque, enfim, qualquer um que olhar para aquela direção, prestar atenção naquilo lá, veria a mesma coisa. Mas, enfim, talvez a gente possa... Enfim, eu não estou querendo resolver esse problema, estou apresentando, né? Até aqui, assim. Então, a gente talvez poderia suspender o juízo sobre se esses casos, assim, de percepção de objetos tão sofisticados contariam como falariam contra o encapsulamento da percepção, mas pelo menos alguns processos perceptivos talvez seriam mais naturalmente caracterizados como impenetráveis, né? Ou modulares, ou não sujeitos à penetração cognitiva. E o caso das cores seria um bom exemplo, porque parece que percepção de cor é algo muito básica da experiência visual, diferente de ver uma mariposa, né? Que parece algo mais complexo. Enfim, então, cor parece ser uma coisa muito básica e que talvez não seria
mais naturalmente, não considerado como suscetível de influência de crenças, expectativas e tudo mais. Então, o Peletian, por exemplo, acha que tem isso aí que ele chama de early vision, que é impenetrável, encapsulada, e aí ele coloca cor, percepção de cor, brilho, acho que forma, acho que tamanho. Então, mais ou menos, processamento dessas propriedades seriam básicas. O Fodor também dá o exemplo da percepção de cor como um resultado de um módulo que pertence ao sistema visual. Então, parece que o que a gente sabe sobre cores dos objetos, então, talvez não interfira nas cores que a gente vê dos objetos e possivelmente, então, eu quero tentar aplicar tudo isso que eu estou falando também ao caso das línguas, né? Então, eu suponho que também seria natural dizer que a língua que a gente fala não altera o modo como a gente percebe cores. Então, eu vou tentar aplicar essa discussão ao caso da relação entre termos de cor e percepção de cor, mas na discussão filosófica sobre a percepção de cor e o encapsulamento, o caso mais discutido, assim, eu não vi ninguém discutindo esse caso da língua, né? O caso mais discutido é o de um experimento. Enfim, esse é um exemplo, acho que tem outros experimentos nesse mesmo estilo, né? Mas a Fiona McPherson discute bastante esse experimento no artigo dela de 2012, que então, esses cientistas aí, na década de 60, queriam justamente ver se o conhecimento, a memória que a gente tem das cores dos objetos afeta o modo como a gente percebe as cores desses objetos. Então, eles fizeram um experimento assim, se eu não me engano, acho que eles pegaram uma cartolina, não sei, que todas eram exatamente da mesma cor, que era vermelho meio alaranjado, e eles cortaram essa cartolina em diferentes formatos, né? Então, alguns eram de objetos tipicamente vermelhos, como maçã, coração. Outros eram de objetos que não têm qualquer tipo de cor, normalmente associada, como círculo, uma elipse. E outro grupo de objetos eram que não são tipicamente vermelhos, como cavalo, cogumelo, enfim. E aí a pessoa tinha que ajustar. Então, aí ela tinha um fundo cuja cor a pessoa podia pedir que o experimentador alterasse, e o objetivo era que o sujeito ajustasse a cor do fundo de tal modo que ela fosse a mesma cor da cor do objeto. E quando ela fazia esse ajuste da cor do fundo, ela deixava o fundo. O que eles descobriram foi que as pessoas ajustavam o fundo para mais vermelho quando a pessoa estava fazendo isso com um formato de um objeto que era tipicamente vermelho, como maçã e coração. E ela não deixava o fundo tão vermelho nos outros casos. Então, não sei se deu para entender mais ou menos, mas, enfim, então a sugestão é de que, bom, então a Fiona McPherson considera então acho que esse é um ótimo exemplo, então, um caso genuíno de penetração cognitiva da percepção, que ela acha que não pode ser facilmente descartado por aquelas estratégias que eu mencionei, e que se a gente... Então, a melhor explicação, basicamente, eu acho, para esse ajuste que as pessoas fazem do fundo é porque elas estão vendo a cor do fundo e a cor do objeto como elas estão vendo, basicamente, o objeto tipicamente vermelho como mais vermelho. Isso explica por que a pessoa ajusta o fundo como mais vermelho. E que, se a gente supuser que ela, de fato, vê a cor do objeto e a cor do fundo como diferentes, que é o que elas, de fato, são, esse erro nesse matching aí que elas fazem,
seria inexplicável, né? Então, basicamente, a melhor explicação é que elas de fato veem as cores como os objetos vermelhos como sendo mais vermelhos do que de fato são. Tá. Mas, enfim, tem algumas críticas. Então, uma, por exemplo, vem do Steven Gross, que destaca que, pelo menos nesse experimento aí, essa tarefa era uma tarefa perceptível difícil. Então, os sujeitos fizeram isso num quarto mal iluminado, tinha um papel vegetal entre o formato lá do objeto e o fundo, de modo a diminuir talvez o contorno ali para a pessoa fazer esse matching aí. E então ele sugere que essa era uma tarefa difícil, que talvez tivesse mais sujeita à influência de julgamentos e tal. Então, de fato, eu concordo com eles, assim. E eu acho que então fiquei imaginando assim, o que poderia estar acontecendo nesse caso, né? Eles não são muito explícitos nesse artigo, mas você pode imaginar o sujeito ali, no quarto escuro, tentando dizer qual cor é igual enfim, qual cor do fundo é igual a do objeto. Isso pode parecer fácil, mas talvez não seja tão fácil no contexto ali de quarto escuro. Então, talvez o sujeito está ali usando tudo que ele sabe para tentar sair bem nessa tarefa. E uma das coisas é o que ele sabe sobre a cor do objeto. Ele sabe que esse objeto é tipicamente vermelho, então talvez deve ser ali, a cor certa deve ser o mais vermelho. Então, ele usa um julgamento ali para chegar a essa decisão sobre qual é a mesma cor, porque só usando a percepção ele não é capaz de fazer isso. Então, porque é uma tarefa difícil. Mas, enfim, o Steven Gross também fez uma tentativa de uma replicação conceitual desse experimento, que não foi exatamente... ele que chama assim de replicação conceitual, mas acho que eu não vou entrar nisso aqui. Tá. Então, no caso... enfim, então eu só estou querendo sugerir que, por mais que a Fiona McPherson diga que aquele caso seja paradigmático, né, um bom exemplo do não encapsulamento da percepção de cor, parece que ainda, para um cético, ainda teria algumas saídas ali, né? Bom, então agora só pensando no... Então agora, sim, eu quero ver esse caso aqui dos termos de cor e talvez aplicar essas mesmas distinções aí que a gente viu antes, né? Então, bom, existe muita variação nos termos básicos para cor que línguas diferentes ao redor do mundo têm. Então, segundo alguns autores, isso poderia variar de 2 termos básicos para cor, que, em geral, traçam a distinção entre cores claras e cores escuras. Mas, enfim, até 12, talvez. Alguns dizem até que coreano tem 14. Enfim. E, no caso do português, seria branco, preto, vermelho, verde, amarelo, azul, rosa, roxo, marrom, laranja e cinza. E, assim, então, a investigação sobre a relação entre as palavras de cor e percepção de cor não pretende dizer que falar uma língua torna a pessoa incapaz de ver certas cores. Enfim, isso aí já é bastante estudado, que falantes de línguas diferentes conseguem ver, se você mostrar 2 cores assim para eles e falar isso aqui é igual, é diferente, vai existir um amplo acordo ao redor do mundo sobre se essas 2 cores são iguais ou diferentes. Então, falar uma língua com mais ou menos termos não dá poderes mágicos para a pessoa de ver cores que antes ela não via, enfim, né? Mas, enfim, ainda assim, parece que vale a pena perguntar assim, se existe, talvez, alguma diferença
percepção, ou talvez na discriminação de cores, entre pessoas que falam línguas com termos de cores diferentes. E se isso falaria contra o encapsulamento da percepção de cor e a favor da penetração cognitiva da experiência de fenomênica de cores. Isso aqui é só para ilustrar, enfim, tem... só para colocar mais umas cores aí, já que eu estou falando de cor. Tá. Enfim, então, aqui é uma comparação entre como falantes do inglês dividiriam o espectro e como falantes do berimo, que é uma língua falada na Papua Nova Guiné, dividiriam o espectro. Berimo tem só 5 termos para cores, enquanto o inglês tem 11. Tá, e... Bom, então, pesquisadores, psicólogos fizeram alguns experimentos, então, comparando tanto a capacidade de memória como na percepção e discriminação de cores por falantes de línguas diferentes, né? E aí eles encontraram o que eles costumam chamar de efeitos categoriais. E, pelo menos na percepção, isso acontece quando se é mais rápido ou mais acurado ao discriminar 2 cores, quando elas pertencem a categorias diferentes do que quando elas pertencem à mesma categoria, supondo que existe um igual espaçamento entre elas. Então, para dar um exemplo de um experimento, esse experimento foi feito em 2007, né? Comparando o desempenho de falantes de russo e falantes de inglês. Então, em russo existem 2 palavras diferentes para azul claro e azul escuro. Então, enquanto que em inglês tudo isso aí seria chamado de azul, assim como em português, os russos fazem uma distinção linguística aí entre azul claro e azul escuro. E então o que os sujeitos tiveram que fazer é indicar o mais rápido e acuradamente possível qual dos 2 quadradinhos de cor que estão embaixo era igual ao quadradinho que está em cima. Então, o que eles descobriram é que falantes de russo, que faz essa distinção linguística, foram mais rápidos ao fazer isso quando as alternativas, os quadradinhos ali de baixo, cruzavam a categoria linguística, as categorias linguísticas ali de Goloboi e Cine. Então, e foram mais lentos ao fazer isso quando os 2 quadradinhos pertenciam à mesma categoria linguística. Então, quando os 2 eram azul claro ou quando os 2 eram azul escuro, supondo que a distância ali entre as cores era igual nos 2 casos, né? De acordo com a métrica ali de cima. E isso não foi observado com falantes de inglês. Então, falantes de inglês tiveram basicamente o mesmo desempenho nos 2 casos. Então, então cruzar essas categorias aí que para os russos fazia alguma diferença, para o inglês não fez nenhuma diferença. Tá, e esse aqui, não sei se dá para ver ali, está um pouco ruim, né? Mas também foi feito esse estudo comparando falantes de coreano e falantes de inglês. Então, o coreano, acho que faz aí uma distinção linguística também entre o que, para a gente também, eu suponho, seria tudo verde. Eles fazem aí uma distinção entre o verde mais verde... Nem sei como descrever isso. E o verde mais amarelado, talvez. E nesse experimento aí, eles tinham que... Então, eles viam esse círculo aí formado pelos quadrados e tinham que dizer em que lado do círculo estava o quadrado diferente. Enfim, basicamente, é um pouco complicado, mas, enfim, a ideia é que eles também exibiram esse efeito categorial aí, ao ser mais rápidos quando... esse quadrado diferente pertencia a uma categoria diferente de cor
do que os outros, e mais lentos quando pertencia à mesma categoria, e os falantes de inglês não tiveram esse efeito. Tá. Então, como que a gente poderia interpretar isso, né? À luz do que a gente viu no começo. Será que isso necessariamente mostra que, assim, o que explica então eles serem mais rápidos num caso e menos rápido nos outros? Será que é porque eles percebem, de fato, tem uma experiência fenomênica das cores? Então, falantes do russo e do inglês têm uma experiência fenomênica da cor diferente um dos outros? Então, essa poderia ser uma explicação, né? De que, sim, eles de fato têm experiências perceptivas diferentes. Mas, quando você vai ler esses estudos, assim, parece que os pesquisadores não têm um acordo assim, sobre como interpretar. Então, alguns acham que, sim, que esse tipo de coisa parece que sugere que a única explicação é que a língua distorce a percepção e age de um jeito ali que faz com que a fenomenologia de cor seja alterada. Enfim, se você interpretar desse jeito, então isso, de fato, falaria contra o encapsulamento da percepção de cor e a favor da penetração cognitiva. Eles não colocam isso nesses termos, né? Então, eu estou tentando aplicar essas distinções a esse caso, né? Tá. Mas, enfim, será que, então, talvez a gente pudesse tentar adotar saídas análogas aos casos mais que a gente viu no início, para defender, talvez, o encapsulamento da percepção de cor nesses casos, né? Então, algo que foi observado é que... Já acabou meu tempo? Tá, tô terminando. Tá, então, algo que foi observado foi que esse efeito categorial desaparece em algumas condições do experimento. Então, se os experimentadores colocarem o sujeito para fazer uma tarefa verbal, por exemplo, memorizar certos números lá, ao mesmo tempo em que ele faz essa tarefa perceptiva, o efeito categorial desaparece. Então, uma sugestão seria de que, bom, talvez o efeito não devesse desaparecer se o que tivesse acontecido aí foi que a língua causou uma alteração permanente na percepção de cor, né? Então, talvez uma explicação seria de que o papel da língua é pós-perceptivo. Também contra a ideia de que existe uma alteração permanente na percepção de cor é a ideia de que aparentemente não há uma diferença não há alteração na diferença mínima perceptível de cores entre falantes de línguas diferentes. Então, falar coreano ao invés de falar inglês não torna a pessoa mais sensível a diferenças ali no limite lá das categorias do que um falante de inglês. Então, isso aí tudo ainda seria universal. Se você poderia imaginar que, se tivesse havido uma alteração permanente, então isso se manifestaria nesses outros testes psicológicos, né? Enfim, então talvez o que está acontecendo aí não é uma diferença na experiência de cor, mas uma diferença na categorização, na conceituação. Então, enquanto o sujeito está lá desempenhando aquilo, ele está ao mesmo tempo classificando, e isso explicaria as diferenças comportamentais. E aí, se fosse isso, então não haveria penetração cognitiva da percepção de cor. E outra saída seria dizer que falantes de línguas diferentes aceitar que, tudo bem, eles de fato percebem cores de modo diferente, mas, enfim, talvez poderia dizer que essa diferença não deriva do processamento central, enfim, cognitivo, mas que ainda sei lá, é algo que é causado por informações vindo ainda de dentro do sistema visual e não por representações linguísticas
alterando ali a percepção. Então, nesse caso, enfim, talvez a língua possa direcionar a pessoa a ter esse treino nas cores, mas não ser aquilo que, de fato, altera a experiência perceptiva. Só que ela direcionou a pessoa a fazer certas distinções, e essa experiência com cores é diferente, então, falando de línguas diferentes. Então, se a gente quiser dizer que isso reflete uma diferença na fenomenologia da cor, a gente ainda poderia dizer que, bom, isso ainda está dentro do sistema visual, então não é penetração cognitiva. Tá, então a pergunta da palestra é se a percepção de cores é encapsulada. Enfim, eu não sei a resposta. Isso é um assunto empírico. Mas, enfim, o que eu tentei dizer é que só que talvez se a gente adotar essas saídas aí, a gente poderia dizer que esses experimentos não mostram que a percepção de cores não é encapsulada. Então, talvez teria alguma saída aí, se é que essas saídas são aceitáveis, né? E essas saídas, então, seriam análogas aos outros casos de penetração cognitiva. Tá, é isso. Obrigada. Obrigada, Raquel. A gente tem 5 minutinhos. Bia? Esqueci, não. Tem a... Tem que ligar ainda. Obrigada, Raquel, pela tua fala. Na verdade, era mais uma proposta de examinar, talvez, um outro experimento. Queria saber o que tu achas a respeito. Também não sei se a gente poderia chamar de penetração cognitiva. Vamos ver o que tu dizes. Mas acho que você deve conhecer os experimentos que a Fabiana faz que são uma defesa de que o paladar, por exemplo, é multissensorial, né? Se eu entendo corretamente, quando a gente sente um gosto, por exemplo, de café, esse gosto também é formado pelo cheiro, pela visão, como aquilo se apresenta, as cores da xícara, o formato, etc. Que eu acho que também é parecido com o que o Barry Smith faz, né? Então, não sei, acho que no caso do Barry Smith, se você coloca uma comida num recipiente vermelho, há uma tendência de as pessoas perceberem como mais doce do que se ela está num ambiente, se está num recipiente verde, né? Resumindo bem grosseiramente. Então, nesse caso, parece que você tem diversos tipos de informação, né, de outros sentidos que contaminam, entre aspas, ou influenciam como a pessoa percebe o gosto de uma certa comida. Não sei se nesse caso a gente poderia chamar de penetração cognitiva, mas parece haver algum tipo de penetração. O que você diria a esse respeito? Não, eu acho esses casos muito interessantes. Eu, enfim, nunca estudei nada disso muito a fundo, mas tentando imaginar, sei lá, o que o Fodor diria. Acho que ele diria que... Bom, então, ele poderia negar que isso é penetração cognitiva, falando, não, a pessoa não tem, de fato, assim, experiência lá do gosto do café como sendo diferente, mas isso é só uma diferença no julgamento. Então, ele poderia dizer que, sei lá, que ela julga o café como sendo mais doce se ela bebe o café numa xícara rosa do que numa xícara azul, mas que... enfim, talvez... É muito difícil de testar e parece talvez uma saída ad hoc, assim, né? Mas, enfim, sei lá, imaginando assim que ele poderia dizer que se você pudesse, se fosse possível pegar a experiência que ela está tendo do café ali, num caso em que a xícara é azul e no outro caso em que a xícara é rosa, e comparar as experiências
ele ainda poderia dizer que talvez isso é igual, sei lá, e que o que está acontecendo é que a pessoa está fazendo um julgamento que foi influenciado pela cor ali, mas que o gosto é impenetrável. Então, talvez. Enfim, de fato, eu não sei, assim, como que você testaria e decidiria, assim, né? Porque parece que você já tem as saídas prontas, né? E aí, o que vai te convencer de que, ok, isso aí de fato alterou a sua experiência? Não sei, porque você não pode comparar as experiências uma do lado da outra. Mas, enfim, talvez tenha maneiras de testar, né? Eu não sei. Acho que os psicólogos que têm que dizer, né? Mas, enfim, são casos interessantes. Eu quero dizer que talvez alguém não esteja convencido de que isso reflete necessariamente uma alteração profunda ali na experiência gustativa ou olfativa, enfim. Liguei. Sim. São, bem da verdade, 2 comentários e intencionalmente provocativos. O primeiro. A ilusão Miller-Lyer não poderia ser interpretada como uma evidência de que algo que corrobora a tese geral de que a percepção é para a ação. Veja bem, quando eu vejo aqueles 2 objetos, um com as anteninhas para fora e outro com elas para dentro, eu já percebo para potenciais ações. E se é para a ação, então, objetivamente, o primeiro objeto é maior que o outro. Você imaginar carregar uma haste com 2 antenas para fora, ela é mais longa, ela é maior, é uma maneira de agir com ela do que a outra que tem as hastes voltadas para o centro. Então, pode ser interpretada como uma evidência a favor da tese de que a percepção é para a ação. Segundo comentário, no caso das cores, as evidências empíricas que você mencionou, elas talvez possam ser interpretadas como evidências que corroboram a tese de que a percepção é contextualizada, ou, se você preferir, que ela é penetrável em sentido diacrônico, não sincrônico. Ou seja, de que conta o meu histórico de perceber aquela cor para o momento em que eu a vejo mais clara ou mais escura e assim por diante. Nesse sentido que a percepção, ela sempre tem um contexto, e se a gente tirar o contexto, como parece que essa discussão sugere, que é uma percepção independente de qualquer contexto, aí surgem esses impasses que não têm saída. Como disse no começo, 2 comentários intencionalmente provocativos. Se você quiser reagir. Bom, não sei. Eu não tentei tirar nenhuma conclusão sobre qual a função da percepção, né, com esse exemplo da ilusão. Suponho que você poderia fazer esse tipo de argumento. Mas o fato é que a linha do meio lá tem o mesmo tamanho nas duas. Entende? O negócio inteiro pode ser... Claro, um é maior do que o outro, se eu for considerar a extensão total do negócio. Ninguém está negando isso. Ninguém está negando que, se assim fossem objetos físicos, um caberia na caixa, como disse a Nara, e o outro não. Ninguém está negando isso, né? Mas ainda assim tem algo que precisa ser explicado ali, que que aquilo lá que está no meio tem o mesmo tamanho e não parece ter o mesmo tamanho. Enfim, então, por isso que a gente acha que isso é uma ilusão. Entendo que... enfim, então, eu não sei, eu não quis tirar nenhuma conclusão assim, sobre se a percepção é para a ação. Sim, a percepção leva à ação. Eu não acho que ele é
para a ação, é um pressuposto, talvez, da ação. Não sei, eu não diria que tem essa função, mas... E eu também não sei se... Enfim, eu não sei se eu estou convencido de que esse exemplo mostra isso. Mas, enfim, talvez eu precise pensar melhor sobre isso. Tá, sobre o caso de que as cores são... Sim, então... Claro que a gente vê cores quando a gente... Os estudos em psicologia são muito... Claro, você pode dizer que são muito artificiais mesmo, mas é porque as condições têm que ser controladas, né? Então, acho que essa é uma limitação mesmo. Mas, ainda assim, enfim, parece que tem um efeito lá, né? De novo, que precisa ser explicado. Então, falantes de russo tiveram um desempenho diferente dos falantes de inglês. Ainda que seja lá um negócio bem artificial, que a gente não faz isso na vida cotidiana, né? Acho que é uma descoberta interessante, que a gente vale a pena especular e tentar achar alguma explicação, né? Mas eu concordo com você que enfim, que as cores aparecem em contextos, né? A gente vê o mundo, vê, sei lá, paisagens, objetos, e as cores estão ali, as cores não estão em quadradinhos, né? Mas, enfim, eu acho que isso não invalida o interesse nessas pesquisas. Queria dizer mais alguma coisa. Peraí. Enfim, não, é que você mencionou também que, enfim, o histórico do seu contato com cores e tal, né? Justamente, então, eu também não estou negando isso, assim, que existe um histórico, que Mas, enfim, eu só estava tentando dizer que essa informação que eu tenho estocada aí sobre cores que eu vi no passado está guardada onde, né? Então, sei lá, se estiver guardada no sistema visual, então, e isso está afetando a cor que eu vejo agora, então a pessoa ainda podia dizer que não, isso aqui, então, não é penetração cognitiva, mas se estiver guardada em coisas que eu sei, enfim, então, nesse caso... falaria contra o encapsulamento, né? Como que você distingue um do outro, eu também não sei. Isso é uma dificuldade, né? Mas, enfim, não, suas questões, assim, são relevantes, mas é só isso que eu tenho a dizer, por enquanto. Obrigada, Raquel. A gente... Sim, pode ser rapidinho? Alô? Se você partir do princípio que a visão e o cérebro foram desenvolvidos ao longo da evolução da espécie, e como a maioria dos nossos órgãos tem função de sobrevivência da espécie, então você poderia imaginar que a visão e o seu cérebro deveriam ser capazes de distinguir coisas no meio ambiente que são importantes para a sua sobrevivência. Há um exemplo que é recorrentemente colocado, que é que o esquimó consegue ver 50 tons, eu vou dizer 50, acho que não são tantos, 50 tons de branco, enquanto nós não temos capacidade de distinguir esse branco. Ele pode ter tanto questões genéticas nos próprios bastonetes para distinguir os 50 tons de branco, como ser uma atividade do cérebro que é capaz de estar treinado para pequenas diferenças de sinais ele identificar. Então, o que é que eu estou querendo chegar à conclusão? Eu tenho um mecanismo por trás disso. Um mecanismo óptico, um mecanismo cerebral, um interagindo com o outro, forçando uma certa distinção. Eu não sei se isso quer dizer... que você chamou de... contágio... Não. Penetração cognitiva. Eu não sei se isso se chamaria penetração cognitiva. Ou seja, o fato do cérebro dizer o seguinte, não, aqui eu tenho que distinguir 50 tipos de branco. O meu cérebro não distingue nada disso, porque não preciso, eu não tenho esses brancos todos no meu meio ambiente. Em compensação, posso ter tons de vermelho, eu posso ter tipos de coisas que parecem rostos, outras coisas que não parecem rostos. Enfim, o cérebro tem que ajudar a imagem, a visão, a distinguir as coisas para a sua sobrevivência. Tá. Então, não sei se isso te ajuda ou te coloca... Não, acho interessante. Bom, esse caso aí dos esquimós eu acho que é meio polêmico, porque eu já li que isso tudo aí é uma fantasia, não é real, que eles... Não, isso aí eu acho que tem muito pouco fundamento, assim. Eu acho que, de fato, não tem essa...
eles veem tantos brancos quanto... Gente, mas não tô... Eu estou questionando que talvez... Isso não... Mas, enfim, não, acho que você tem razão, que... as distinções que a gente vai fazer, ou sei lá, isso aí tudo depende também do ambiente onde a gente está e aquilo que é necessário ou não para as nossas vidas, não, assim, não só para a sobrevivência, né, mas, enfim, para vários, enfim, para a vida em sociedade, né, enfim, então, e talvez o cérebro tenha que estar... Mas, enfim, eu só estou supondo que... Então, assim, de fato, sim, a sua experiência no ambiente ou as suas experiências passadas talvez influenciem nas discriminações que você faz, né? Então, mas o que eu tentei dizer aqui é que, enfim, estabelecer aí o que na literatura eles acham que se caracterizaria como penetração cognitiva e tal, talvez... Então, nesse caso, eu não sei dizer assim, se teria ou não, né? Se o esquimó de fato visse as cores diferentes, brancos diferentes, então acho que talvez a gente poderia dizer que sim, que então que a percepção foi afetada por coisas que eles sabem e categorias que eles têm, mas enfim, tudo aí também, como eu disse, depende de onde vêm essas categorias. Se são categorias, assim, não do sistema visual, então pronto, tem penetração cognitiva. Se são do sistema visual, então não. Mas, enfim, tudo aí também depende da veracidade do fato de que eles veem coisas diferentes, né? Mas é um tema interessante, enfim, que vou explorar. Obrigada. Obrigada, Raquel.